Rita, o desemprego bateu o menor nível desde 2012, no começo da série histórica. Podemos já comemorar? Podemos, a gente tem que comemorar sempre uma queda no desemprego. Mas aí a gente tem que analisar o que está por trás dos números. O que acontece é que o Brasil hoje, pelo número da PNAD contínua, né, com essa população economicamente ativa, com esse índice de desocupação em 5,8%, a gente está vivendo o pleno emprego. Mas se você olha para a realidade, para a prática, todos os setores estão passando por uma crise tremenda de mão de obra. O que acontece é que se você não está procurando emprego, você não está desempregado. Então a gente vê a queda no desemprego, 5,8%, a menor da série histórica, e por outro lado, a gente vê também um índice muito importante, que é o de subutilização. O que é o subutilizado? É aquele que gostaria de trabalhar mais, mas não encontra outro trabalho. Então ele está subutilizado porque ele não tem onde complementar o trabalho que ele gostaria de estar fazendo. Esse índice também é o menor da série histórica, está em 14,4%. Mas o que acontece? Repito, quem não está procurando emprego não está desempregado. Então, o Brasil tem crescido muito em cima do setor de serviços. E o setor de serviços cresce com o aumento de consumo. Como que esse aumento de consumo está sendo turbinado? Esse aumento de consumo está sendo turbinado pelo crédito e esse aumento de consumo está sendo turbinado também por benefícios, por auxílios, e isso não é sustentável. Então, os números são bons? São. Vamos comemorar? Vamos. E o que mais temos para comemorar com uma certa qualidade? Houve um aumento do número de pessoas contratadas por carteira de trabalho assinada. É recorde também. Outro recorde que a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha é o número de funcionários públicos. É recorde, 12 milhões e 800 mil. Tem 39 milhões de pessoas com carteira assinada, exceto, né, os empregados domésticos, 12 milhões e 800 mil de funcionários públicos. Então houve um crescimento expressivo na contratação de funcionários públicos, com o país buscando o equilíbrio fiscal, ou seja, não estamos cortando despesas pelo lado da contratação de funcionários públicos. E aonde está o problema do Brasil? A produtividade. Nós temos que ter uma melhoria na qualidade da mão de obra para termos ganhos de produtividade. E o único setor que entrega e tem feito isso ao longo dos anos é o setor agropecuário, que tem crescido aumentando a sua entrega, aumentando a safra. Então, isso é crescer com aumento de produtividade, com investimento, com tecnologia, porque é necessário que haja esse aumento de produtividade para que a gente comemore, porque nós teremos sim aí uma força de trabalho mais qualificada. Houve realmente um aumento no rendimento médio, mas um aumento pequeno, né? Digamos assim, saiu de 3.440 no trimestre anterior, findo em março, para 3.477, um crescimento de 1,1% na base trimestral e um crescimento de 3,3% na base anual. Quando você pega a renda, né, o rendimento bruto, a renda toda, somado tudo, o crescimento foi de 5,9%. E isso é mais do que a inflação, mas a gente poderia ter tido um desempenho melhor se nós tivéssemos uma força de trabalho mais qualificada. O Brasil tem que procurar produtividade e, repito, estamos vivendo um pleno emprego com uma crise no mercado de trabalho por falta de mão de obra. Repito, nem todo mundo que é questionado responde: você está procurando emprego? Não. Então você não está desempregado. Então temos que melhorar, né, a nossa qualidade da força de trabalho e incentivar as pessoas para o trabalho. Agora, Rita, a inflação lá nos Estados Unidos acelerou, no caso em junho, para 0,3%. Esse número pode ajudar, Rita, o Brasil na negociação pela isenção de café e carne também? Com certeza, Leandro. Esse número é dado pelo PCE. Nos Estados Unidos existem dois índices de inflação.
Um é o chamado CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o outro é o PCE. O PCE é o índice usado pelo Comitê de Política Monetária de lá como base para a meta inflacionária. Então, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos persegue uma inflação de 2% medida por esse índice. Ele é o parâmetro da política monetária americana. Então, ele é importante porque ele foi para 2,6. Então, ele saiu de 2,4 em maio para 2,6. Isso indica que há uma possibilidade cada vez menor de que a taxa de juros volte a cair na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que acontece em setembro. E o Trump está mirando a queda dos juros, porque a queda dos juros fortalece, né, o consumo, fortalece o investimento, e ele quer fazer esse contraponto em um momento em que as tarifas podem, inclusive, diminuir o ritmo de crescimento da economia americana, que até aqui tem sido preservado. Nós vimos o PIB americano crescer 3% no segundo trimestre, depois de sair de uma contração de 0,5% no primeiro trimestre. Então, o Trump hoje, por exemplo, ele mandou carta para 17 farmacêuticas, exigindo até dia 29 de setembro que os preços dos medicamentos nos Estados Unidos sejam compatíveis com os preços praticados em outros países desenvolvidos. Ele se queixa de que nos Estados Unidos os preços de medicamentos são até 3 vezes maiores do que os mesmos medicamentos em outros países. Então ele deu esse ultimato, ele está preocupado com a inflação, ele quer a redução dos juros. Então o Brasil nisso aí entra o café e entra a carne. Hoje existem boatos que até amanhã o café pode entrar para a lista dos isentos, né? Então vamos torcer para isso, porque o café está no consumo de todos os americanos, é muito importante, e se houver uma majoração no preço do café e da carne, que já está num nível muito elevado por lá, isso complica, né? Porque essa sensação de perda de poder aquisitivo ou de diminuição de consumo de produtos essenciais para o americano, que é americano que não come hambúrguer e que não toma café. Não existe, né? Então isso pode nos favorecer sim nessa negociação, principalmente do café e da carne. Agora, Rita, como ficou o mercado neste day after, hein, do tarifaço? A percepção geral é positiva ou negativa? Leandro, eu diria que o mercado hoje foi uma mistura, né, de ressaca de Copom com soluço de tarifaço. Uhum. Por que ressaca de Copom? Porque nós tivemos aquelas empresas que são mais sensíveis ao juro mais alto, né? A gente chama de cíclicas. As varejistas, as incorporadoras, elas precisam de um juro baixo para alavancarem os seus negócios. Então essas empresas e os bancos, né? Os bancos estão com medo de um aumento na inadimplência, já que a taxa de juros vai permanecer alta por muito mais tempo. Então, isso trouxe uma queda nesses setores, né? As varejistas caíram, as incorporadoras, os bancos, e ainda tivemos a queda do preço do barril de petróleo e a queda do preço do minério. Então, Petrobras e Vale também caíram. Então, o índice Bovespa caiu, o dólar ficou mais pressionado, o dólar subiu, voltou para 5,60 e os juros futuros também subiram. Então, isso foi um efeito Copom. Agora, o soluço do tarifaço foi um soluço até positivo. A Embraer, ela recuperou em 2 pregões 20% de valor. Então, ela voltou a subir forte hoje e isso, né, mostra que essa isenção desses itens que foram elencados ontem já trouxe um certo alívio para algumas empresas, para algum setor. Mas temos que continuar, né, com mais diplomacia e menos ideologia para a gente conseguir isentar o máximo de produtos possíveis, porque estamos falando do nosso segundo maior parceiro comercial.